Resolução do plano de estudos tutorado, né, o nosso PET, da semana 3. Vamos começar. Utilize a abreviação NM para representar o nanômetro e escreva em notação científica as dimensões citadas do coronavírus. Lá na primeira aula eu falei com vocês que a gente iria precisar muito disso aqui. Lembra que eu falei com vocês? A gente vai precisar muito desse dado. Vamos guardar ele que a gente vai precisar mais na frente. E a gente vai precisar agora. Então vamos lá? A primeira, 400 nanômetros. Essa a gente também fez na primeira aula. Então já coloquei aqui bem direto por a gente já ter visto, né, gente? Ó, 400 nanômetros para metro. Já vou multiplicar por 10 elevado a menos 9. Como eu quero em notação científica, eu tenho que passar esse 400 por um número entre 1 e 10. Então, vai ficar 4 vezes 100 vezes 10 elevado a menos 9. O 100, eu vou passar ele para 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 9, porque aí aqui eu tenho a multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma o expoente, 2 menos 9, menos 7. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 7. Na letra B, é o 500 nanômetros, que a gente também fez na primeira aula. Então, bem direitinho, ó. Vou escrever em metros, então vou colocar o vezes 10 elevado a menos 9 na frente. O 500, como eu quero em notação científica, eu tenho que passar ele para um número entre 1 e 10, então eu passei para 5. Como é 500, eu multipliquei por 10. Espera aí que esse traço saiu meio fora. Eu multipliquei por 10, por 100. Quando eu multiplico por 100, é a mesma coisa que eu falar que eu vou multiplicar por 10 ao quadrado. Quando eu multiplico por 10 ao quadrado, eu acho aqui uma multiplicação de potência de mesma base, certo? Então, repete a base, soma o expoente, 2 menos 9, menos 7 também. Isso também te fez na primeira aula. Agora aqui na letra C, 60 nanômetros. 60 também é mais facinho, ó. Multipliquei por 10 elevado a menos 9. O 60, passei para notação científica. Deixei o 6. 60 é 6 vezes 10. Achei aqui a multiplicação de potência de mesma base. Soma o expoente, 1 menos 9. A resposta está aqui. E aqui era 140, né, gente? Ignorem esse número. Aqui era 140. Então, ó, 140 nanômetros, multipliquei por 10 elevado a menos 9. Como eu quero um número entre 1 e 9, eu não adianta fazer isso aqui. Por quê? Porque 14 ainda não é. Então, entre 1 e 9, eu posso multiplicar de novo por 10, ó. Então, se eu multiplicar duas vezes por 10, eu volto no 140. E aqui eu acho o número, ó, entre 1 e 9, para ficar em notação científica. Agora, juntando isso aqui, ó, 1 mais 1, menos 9. 1,4 vezes 10 elevado a menos 7. A próxima. Profissionais envolvidos em procedimentos de intubação, aspiração de secreções, ventilação mecânica ou fisioterapia respiratória, entre outros, em hospitais devem usar as máscaras N95 e PFF2 ou superiores. Na letra A, pesquisar as informações técnicas das máscaras. Então, fazer uma pesquisa na internet rapidinho sobre as informações dessas máscaras, né, gente? Fiz a pesquisa e achei aqui, ó. A máscara conhecida como respirador N95 refere-se a uma classificação de filtro para aerossóis adotada nos Estados Unidos, que equivale no Brasil a PFF2 ou ao EPR semifacial, com o filtro P2, todos com níveis de proteção e resistências equivalentes. A PFF2 é recomendada tanto para a proteção respiratória contra aerossóis contendo agentes biológicos em áreas agrícolas ou industriais, quanto para outros tipos de partículas dispersadas no ar, como poeira, fumos e névoas. Sua principal característica é a capacidade de capturar pelo filtro
partículas não biológicas e de micro-organismos na forma de aerossóis. Por isso, não importa se o elemento é vivo ou não, mas unicamente o seu tamanho e forma. O respirador N95 pode ser cirúrgico ou industrial, assim como a PFF2 e o EPR. Comumente, ele é confundido com a máscara cirúrgica. No entanto, há uma série de diferenças entre esses dois equipamentos. Então, fiz uma pequena pesquisa e tá aí. Na letra B, pedi porque para a gente justificar porque os profissionais estão tendo que usar essas máscaras. Então tá aí, ó. Porque as máscaras são indicadas para proteções de vias respiratórias dos trabalhadores da área da saúde contra as exposições dos agentes biológicos. Ela serve de proteção das vias respiratórias em procedimentos com risco de projeções de sangue, entre outros fluidos corpóreos potencialmente contagiosos, né? Este respirador oferece a eficiência de filtração bacteriológica 99% e resistência à penetração de sangue e outros fluidos corpóreos, e somente para o uso contra aerossóis sólidos e líquidos, bases de água, poeira, névoas e fumos nas áreas de manutenção. É uma pesquisa pequena sobre o uso das máscaras, como que funcionam as máscaras. Na 5, essa 5, ela te dá uma questão enorme, mas quando na verdade a resolução você gasta uma linha, tá? Então vamos lá, ela caiu no Enem de 2012. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua, em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a, primeira coisa, analisando as minhas opções aqui de respostas, é tudo 3,25. Olhando aqui na minha figura, o único valor que eu posso ter que mexer para chegar num 3,25 é qual? Esse aqui. Então, Natália, mas aqui tem um negócio de 400 metros de diâmetro, eu não vou usar isso? Falei, não, não vamos usar. Primeiro, ele quer saber a proximidade da Terra, ó, do asteroide em relação à Terra. É isso aqui. O asteroide passou aqui, ó, e a menor proximidade foi essa, 325 mil quilômetros. Então, vamos transformar isso para notação científica. O que eu fiz? Ó, 325 mil quilômetros, eu escrevi em numeral, né? 325 mil. Se eu quero em notação científica, a minha vírgula tem que vir para cá, porque é o número entre 1 e 10. E a vírgula, como não tem vírgula, a vírgula está aqui, né? No final do número, certo? Ó, quantas casas que eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Se eu andei 5 casas, 10 elevado a 5. Resposta certa, letra D. Então, observem, o enunciado foi enorme, porém a resolução é uma linha. Então, não assustem com os enunciados, ok? A 6, mesma coisa, caiu no Enem de 2015. Vocês vão ver que a pergunta, você não vai mexer com nada desses outros dados, ó. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de, ou seja, te deu esse valor aqui, só que te deu em toneladas, certo? Agora pediu para você passar esse valor para quilograma. Simples assim. Primeira coisa que a gente tem que lembrar: uma tonelada tem quantos quilos? 1.000. Então, vamos lá. A resolução está aqui: 4,129 milhões de toneladas. Se eu vou passar para quilo, ó, 4,129 vezes
milhões. Eu escrevi aqui, ó, 1 milhão. Tonelada para quilo. Uma tonelada tem 1.000 quilos. Tá aqui também, vezes 1.000. 1 milhão é 10 elevado a 6. 1.000 é 10 elevado a 3. Por que é 6? Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3. 3 zeros. Então, caiu uma multiplicação de potências de mesma base. 6 mais 3, 9. Então, a resposta correta foi a letra C. Observem que te deu um exercício desse tamanho para você simplesmente pegar um dado lá no início do exercício e transformar ele para aquilo, tá bom? Então é isso, desse jeitinho a gente termina a nossa aula da semana 3. Até a próxima aula. Semana 4 tem mais exercícios. Um abraço.